E aí, fera, com esse vídeo a gente tem a pretensão de iniciar essa última etapa do pensamento antigo, né? A filosofia antiga ela é muito extensa, né? Claro, todos os períodos, né? Com grandes pensadores, pensadores muito importantes, pensadores que foram muito essenciais na história do pensamento filosófico, que influenciam até hoje o nosso modo de vida de alguma forma. E aí a gente analisou o período mitológico, né? A gente começou falando um pouco sobre o mito, né? Essa transição do mito para a filosofia, as primeiras aulas. Depois a gente analisou os pré-socráticos, o que foi a filosofia pré-socrática, né? As principais ideias, os principais pensadores, e aí debatemos um pouco, ainda presencialmente, né? E depois a gente já começou, né, através desse modelo de aula, a filosofia clássica. E aí a gente demorou um pouco, a gente se ateve um pouco para ver no detalhe, para ver com calma esses três pensadores que são fundamentais, que são essenciais na história do pensamento filosófico, na nossa compreensão de mundo, para os vestibulares também. E aí a gente viu Sócrates, Platão e Aristóteles. Esse é um outro momento, né, o principal momento, o apogeu da filosofia antiga. E a filosofia antiga ela se encerra com esse período chamado helenismo. Né? A filosofia helênica já é esse findar, essa decadência do mundo antigo, né, que começa a entrar numa transição aí, né? E ela vai ter uma característica de pensamento muito peculiar, muito própria, dado o seu contexto. E aí a gente já sublinha aí essa questão do ideal cosmopolita. Então vamos tentar aí ver quais foram os principais pensadores dessa época, de maneira geral, suas teorias, qual é o contexto que se dá essa filosofia, qual o seu principal objetivo, beleza? Então essa é a corrente, né, vai se chamar helenismo, esse período, né, da filosofia antiga, o último período da filosofia antiga. E o helenismo ele vai se dar no seguinte contexto. Nós temos aí a ascensão de Alexandre, né, o Grande, e seu império, né, a mentalidade, o espírito imperialista é algo que sempre quer se expandir, que sempre quer dominar, né? Então seu objetivo era dominar o mundo, né? Era ele e Pincélebre queria dominar o mundo. Eles queria de fato ser detentor da maior quantidade de terra, queria de fato poder, assumir o poder ali, ter o controle, né, do como ele pudesse se expandir, de fato, da região que ele pudesse expandir. Então a gente tem aí o início da ascensão de um império que talvez foi um dos maiores impérios que já existiu no mundo, né? Então, o que é que vai acontecer aí? Qual é o grande contraste? Qual é o grande problema filosófico que se dá aí nesse período? Né? As questões filosóficas elas não surgem do nada, elas não caem do céu. Os pensadores eles não começam a pensar por acaso. Eles estão dentro de uma tradição, mas também estão dentro de um contexto histórico que vai determinar, que vai conduzir o modo de pensar, as reflexões que vão ser feitas, certo? E o que era muito importante para o grego, né? A cidade, a polis. Não existia um pensamento individualista, egoísta, egocêntrico, mas existia um pensamento da realização do indivíduo, a realização da cidadania, né? Era nesse ambiente, com todos, né? Com os cidadãos livres ali no debate, no diálogo, pensar a cidade, pensar o bem comum. Então, existia uma ideia de território, de polis, de cidade, de um local próprio muito forte. Né? Tanto que quem era de fora, quem chegava de fora, era considerado bárbaro.
Não bárbaro no sentido da Idade Média, né? Mas bárbaro como um estrangeiro, como um não grego. Então, o grego ele tinha uma identidade com o seu local, uma identidade com a sua polis muito forte. A relação entre cidade, indivíduo, entre o conjunto ali, né, era algo muito vívido entre o cidadão grego, entre os cidadãos gregos. Né? A esfera pública era muito importante. E tínhamos uma democracia, como vocês já conhecem, né? Uma democracia de cidadãos livres, que era o modo, a política que regia aquele local. E o que é que acontece? Com a invasão de Alexandre, com a expansão do seu império, não vai existir mais esse destaque, essa identidade, esse algo próprio do cidadão grego. Por quê? Qual era a ideologia de Alexandre? Né? Era o homem citadino, o homem enquanto cidadão do mundo. Ele queria dominar o mundo, claro, aquele mundo que estava ao seu alcance ali, não o mundo como a gente tem hoje. É preciso colocar as coisas no contexto para a gente não incorrer no anacronismo. Mas, diante disso, ele queria ser o centro ali da dominação, ter o controle de todos os territórios, então ele não queria aquela própria cultura grega, aquela cultura ali de um outro povo, não. Ele queria que tudo se tornasse uma coisa só. Não existe cidadão grego, cidadão babilônico, cidadão isso aqui. Não, existe o cidadão do mundo. Né? Do mundo de quem? Dele. Né? Que ele estava controlando. Ele queria uma homogeneização, né? Uma identidade única. Não a identidade de povos particulares, mas seria apenas um povo. Né? Vai ser rompido aí o quê? Com a dominação de Alexandre. A democracia grega, né, vai cair. Vai entrar em crise essa questão de uma identidade, certo? Vai entrar em crise essa questão de uma identidade. Vai entrar aí um certo igualitarismo universal, né, essa ideologia. E a crença grega, o modo de pensar, o jeito de agir, tudo vai entrar em crise. Né? Estamos aí. Ó. O ideal da polis é substituído pelo ideal cosmopolita. O mundo inteiro, uma polis. O homem citadino é substituído pelo homem indivíduo. Aquele homem que era da cidade agora vai ter uma marca mais individual. Né? A contraposição grego e bárbaro, né, em larga medida, é superada pela concepção de uma dimensão de igualitarismo universal. Ou seja, é a substituição de valores, a substituição de princípios. Né? É a substituição de uma ética que regia a vida do grego, né? Do homem grego. Nós temos um homem ali, um tipo, um indivíduo, um cidadão que estava integrado ali com sua polis, que tinha uma identidade cultural, e de repente ele é dominado, de repente o seu sistema político cai, os seus princípios, os seus ideais, os seus valores é forçado a uma mudança. Nós temos uma nova ideologia que se sobrepõe, você perde a autonomia e aí há uma grande crise de valores, uma grande crise de princípios, há um grande choque de realidade, há um grande, uma certa sentimento, né, de comoção, é uma reviravolta, é uma grande revolução para esse povo, e que a filosofia helênica ela vai ser uma filosofia que se volta muito para questões éticas, para questões de modo de viver. É uma filosofia que se inspira muito em Sócrates, uma filosofia da vida, de como se orientar, né, diante desse novo contexto. Qual é a melhor vida a ser vivida
como eu viver bem, apesar de tudo isso que está acontecendo. Como viver uma vida racional, como viver uma vida íntegra, como buscar a felicidade, mesmo em meio a a toda essa mudança, toda essa revolução que vem acontecendo, né? Então, diante dessa crise, como superar isso? Diante de tudo isso, como é que eu vou responder? Como é que eu vou dar uma resposta? Né? Como é que eu vou continuar com essa busca da verdade, com essa busca de uma vida ética, de uma vida racional, como falava lá Aristóteles, né? Eudaimônica, né? O que é que eu preciso me afastar, de que é que eu preciso me aproximar, tudo isso vai ser levado à reflexão, né? É um pensamento mais ético. Vai ter também uma cosmologia, vai ter também uma física, mas a essência é ética. Em questão da cosmologia e da física, vai ser um pensamento muito materialista, né? Muito materialista, sobretudo em Epicuro, a gente vai ver, né? Onde não tem um pensamento transcendental, onde não tem a busca por um divino ou algo do tipo, mas é uma explicação cosmológica mais material, né? Como em Demócrito, que a gente vê, né? Inclusive, o próprio Marx, que é um materialista moderno, contemporâneo, que está nessa transição, ele vai se inspirar muito em Epicuro e Demócrito. Demócrito pré-socrático e Epicuro, um helênico. Então, nós temos aí, né, dos principais pensadores dessa época, nós temos algumas grandes escolas, né, que vai surgir nesse momento. Platão teve a sua escola, Aristóteles teve a sua escola, ou seja, o seu público, sua instituição, os seus seguidores, e vai surgir novos grupos, novas escolas, né? E aí nós temos uma grande referência nesse momento, o Epicuro, né? E aí o epicurismo, que são os seguidores, né, da filosofia de Epicuro. E aí nós vamos ver no detalhe nos próximos vídeos. Nós temos aí o estoicismo, os estoicos, que fundado por Zenão, certo? Ele que vai também ter seus seguidores e vai se destacar aí com a escola estoica. Nós temos também o cinismo, certo? A grande figura do cinismo, né, que é o Diógenes. Diógenes, ele vai ser aí o fundador desse modo de pensar cínico. E aí, vamos ver no próximo vídeo, no detalhe, cada uma dessas escolas, o epicurismo, o cinismo, o estoicismo. Nós temos também uma corrente cética, um ceticismo muito forte também nesse momento. E aí a gente vai tentar entender um pouco como é que foi isso aí, ok?